Segundo, bom, estou deixando para vocês uma correção, então, já dessa primeira parte da apostila, falando de agropecuária no mundo, lá na página 502, tá? Então, localizado no Extremo Oriente, o Japão conta com uma área de aproximadamente 367 mil quilômetros, o que equivale ao estado de Goiás, muito pequeno, né? Com uma população de mais de 125 milhões de habitantes, ou seja, uma população enorme, né, para um país tão pequeno. O país tem o desafio de produzir alimentos contando com uma área relativamente pequena, formada predominantemente por montanhas. O Japão é um arquipélago de milhares de ilhas, das quais 4 ilhas principais formam 98% do território do Japão. E o Japão só tem 1/3 das terras agricultáveis, que são as planícies litorâneas. O restante é montanha e planalto, tá? São regiões elevadas que, em geral, a agricultura não é praticada e a pecuária, então, piorou, tá? Não tem como criar gado nessas regiões, tá? Ou qualquer outro tipo de animal. Com base nos seus conhecimentos e considerando os aspectos naturais e técnicos do Japão, descreva as características de abastecimento da agricultura japonesa. O Japão se especializou naquela famosa agricultura de jardinagem. Eles criam aqueles terraços, né, e conseguem produzir arroz irrigado, chá e alguns outros produtos, somados à indústria pesqueira, que gera a base da alimentação japonesa. Os outros alimentos, de forma geral, carnes e tal, eles importam. Então, 40% da alimentação do Japão é importada. Tá? Por isso que alguns alimentos do Japão são muito caros, porque eles precisam sempre comprar de outros países. O que faz com que eles tenham uma sustentabilidade é o fato do Japão ser um país desenvolvido, indústria e tal, então eles têm poder de compra. E vocês já sabem que alimentação, agricultura não tem um valor agregado muito alto, então para os países ricos é tranquila essa relação. Eles compensam com a exportação de tecnologia. Tá? 2. Observe as duas imagens aí. Então, vocês têm paisagens da agricultura europeia na Espanha, agricultura mediterrânea, né? Vinho, azeite e tal. E, predominantemente, a agricultura europeia é caracterizada por cereais nos solos planos, né? Nas planícies temperadas, tá? Trigo, girassol, centeio e por aí vai, tá? Aveia, por aí, tá? Caracteriza a agricultura dos países da União Europeia altamente mecanizada, né, pequenos e médios proprietários, elevada produtividade, investimentos em tecnologias, em pesquisas acerca dos melhores genes agrícolas, né, uma enorme seleção de grãos, melhores grãos, então elevada pesquisa científica para aumentar a produtividade. Tá? E eles produzem vários gêneros agrícolas, principalmente cereais e laticínios, tá bom? Identifique quais tipos climáticos os cultivos representados são geralmente desenvolvidos, tá? Geralmente, clima temperado, tá bom? No caso da maior parte da Europa, são produção de cereais e pecuária extensiva e leiteira em clima temperado. E ao sul, azeite e vinho no clima mediterrâneo, tá? Caracterize a política agrícola da União Europeia e explique os resultados dessa política para os países do bloco. Política agrícola da União Europeia surgiu em 62, ainda na formação da União Europeia, vocês estudaram comigo isso na aula, e eles protegem os produtores nacionais, eles investem na produção nacional para que os produtores fiquem no campo, tenham qualidade de vida e produzam com custos mais baixos, evitando a competição de produtos de outros países. Tá? E isso acaba gerando, obviamente, mais emprego, né? Os produtores são beneficiados, gera uma produção de alta qualidade, né? com elevado valor. Somada, essa produção está ligada às agroindústrias europeias que transformam esses alimentos em produtos industrializados que são exportados para o mundo todo e têm um alto valor agregado comparado com um produto natural, com um produto in natura. Tá? Quanto mais tecnologia, quanto mais processamento você coloca na produção agrícola, mais valor você gera, mais lucro e mais emprego você tem. E isso é uma das grandes características do continente europeu, principalmente na União Europeia. 3. Os Estados Unidos da América são grandes produtores, consumidores e exportadores de produtos agropecuários. 328 milhões de habitantes, terceiro maior país do mundo. Então, além de consumir muito, eles produzem muito. Tá? Com base no que você estudou, faça o que se pede. Explique as características gerais do setor agropecuário desse país em termos de tecnologia e produtividade. Gente, elevada produtividade graças a um enorme investimento em tecnologia, correção do solo,
uso de sementes transgênicas, organismos geneticamente modificados, defensivos, sistemas de irrigação extremamente modernos, como os drying farm lá no deserto da Califórnia, né, onde eles usam um sistema de irrigação extremamente moderno, conseguem produzir em áreas desérticas. Os governos americanos fazem enormes investimentos, né, em tecnologia, estudos na área de agronegócio, e por isso os Estados Unidos são um dos mais modernos produtores mundiais de comida, tá? Com elevada produtividade. Explique em linhas gerais como se organiza o espaço agrícola dos Estados Unidos em cinturões, né, os famosos belts. Cinturão do trigo, cinturão do algodão, cinturão das frutas, cinturão da pecuária leiteira, tá? Então você tem drying farming, né, que são cinturões irrigados, tá, na região oeste, no deserto da Califórnia. Então olhem o mapa que está ali em cima, que vocês vão ver que os Estados Unidos tem 9 milhões e pouco de quilômetros quadrados, é um enorme país, e de acordo com o clima, né, clima temperado ao norte, clima subtropical ao sul, eles dividem as áreas agrícolas por cinturões, especializando as produções com elevada tecnologia e mecanização, que gera uma enorme produtividade. E, apesar da agricultura americana representar apenas 1% do PIB americano, eles produzem variados alimentos e em elevada quantidade, tá? Acho que essa é a característica principal. Podemos dizer que as atividades agropecuárias dos países desenvolvidos apresentam muitas semelhanças? Quais são as principais características comuns entre esses países? Então, os países desenvolvidos é caracterizado por pequenas e médias propriedades, então não há aquela concentração fundiária que existe nos países pobres, tá? Esses países investem muito em pesquisa e tecnologia, então tem uma elevada produtividade, e eles também se caracterizam pela proteção dos produtores nacionais. Os governos investem nos produtores nacionais para não ter que comprar de fora e produzir a um custo mais baixo. Faça uma pesquisa e escreva brevemente as relações do desenvolvimento da agropecuária com a sedentarização do ser humano. Para quem estudou pré-história, né, lembra que sedentarização é a fixação dos grupos humanos em alguns lugares do mundo, às margens dos grandes rios, lá no final da pré-história, no período neolítico, né? E esse período neolítico foi caracterizado pela domesticação de plantas e animais. Então, há 10 mil anos atrás, né, os seres humanos começaram a domesticar sementes, plantas e tal. E, ao domesticar sementes e plantas, os seres humanos passaram a depender menos, né, da caça e da coleta, e passaram a produzir de forma fixa os seus próprios alimentos. Okay? Ocorrida em meados do século XX, a Revolução Verde implantou novas técnicas agrícolas em diversas partes do mundo. Com base no que foi visto e em pesquisas complementares, faça o que se pede, explique a origem da expressão Revolução Verde. Anos 60, né, 1960, após a Segunda Guerra Mundial, quando os países desenvolvidos lançaram uma série de produtos para aumentar a produtividade no campo, como sementes transgênicas, agrotóxicos, né, defensivos. De forma geral, é uma indústria química aplicada ao ambiente rural. A promessa de acabar com a fome no mundo jamais foi cumprida, né, porque a fome não está relacionada à quantidade de alimentos, mas à distribuição de renda. Então, a fome continua dominando os países pobres do mundo todo. E o que houve com isso foi uma redução dos prejuízos no campo, tá? Uma maior produtividade, porque agora eu tenho controles de pragas, agora eu tenho controles de climas que fazem com que a produção, tanto nos países ricos quanto nos laboratórios verdes dos países pobres, produzam mais comida, tá? Então, de forma geral, é isso. O que vem a ser o protecionismo agrícola, né, gente? Opa! Não. Aqui vamos para B aqui, né? Analise a importância econômica da Revolução Verde para os países desenvolvidos e as possíveis consequências no meio rural dos países subdesenvolvidos. Para os países desenvolvidos, gerou e gera muito dinheiro, porque a maior parte das grandes indústrias produtoras de sementes transgênicas e principalmente defensivos agrícolas, produtos químicos e tal, são europeias e americanas. Então elas ganham muito dinheiro vendendo os seus produtos no mundo todo. Para os países subdesenvolvidos, isso gerou uma enorme concentração de renda. Significa que essas grandes empresas estão comprando terras, se associando a grandes fazendas dos países pobres e dominando a agricultura dos países pobres.
E hoje nós somos dependentes dessas empresas, tá? Então esse negócio de agro é tech, agro é pop, agro é tudo é uma furada, tá? Porque isso prejudica a pequena produção, isso faz com que todas as terras sejam compradas pelos bancos, por essas grandes empresas multinacionais. Os deputados, senadores, os políticos dos países pobres são comprados por essas grandes empresas e levados a vender as nossas terras ou a entregar as nossas terras para esses venenos, para esses agrotóxicos de forma geral. Eu estou dizendo que não é importante o insumo agrícola para reduzir prejuízo e aumentar a sustentabilidade do campo. Só que isso está controlado por... Está controlado por uma meia dúzia de empresas e políticos que não beneficiam um país pobre. Tá? Bom, gente, vocês já viram que eu estou trocando porrada com a minha filha aqui para dar essa aula, né? O subsídio... Então, qual é a questão agora? Vamos lá. Nas últimas décadas, muitos países desenvolvidos intensificaram o uso de políticas protecionistas e os subsídios agrícolas. A respeito desse assunto, o que vem a ser protecionismo agrícola? Isso vem lá do mercantilismo do século XVI, tem a ver com proteger a produção nacional, impedindo a entrada de produtos estrangeiros, tá? Ponto. No caso da agricultura, eu invisto no produtor nacional, né, no fazendeiro agrícola, para que eu não tenha que comprar produtos de outros países, beleza? O que vem a ser subsídio agrícola? Então, o governo libera uma quantidade enorme de dinheiro, de recursos, que em geral são impostos pagos pelos contribuintes do país, e entrega esse dinheiro para os produtores produzirem a um custo mais baixo. E assim compram alimentos e outros insumos do campo a preços menores, gerando mais emprego, né, gerando uma maior competitividade dos produtos nacionais em relação aos produtos estrangeiros. Quais são os argumentos dos países que adotam essas políticas? Eles querem depender menos dos produtos de fora, né? Terem produtos a um preço mais baixo e, ao mesmo tempo, gerarem mais empregos dentro do seu país. Tá? Quais são os principais prejudicados por essas práticas? Falamos na aula que são os países pobres, né? Os países subdesenvolvidos, que, em geral, exportam produtos agrícolas e aí não conseguem competir com os produtores desses países. Tá? E aí acabam recorrendo à OMC, Organização Mundial do Comércio, para tentar brigar pelo fim dessas proteções, né, desse protecionismo, desses subsídios, tentando entrar, então, nesses mercados. Ok? Gente, termino aqui, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.